telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito. E hoje o meu convidado é o Dr. Edson Franciscato Mortari, que é advogado tributarista aqui em Bauru. Me acompanha nessa entrevista o Dr. Edson Cardia, que é o coordenador do curso de Direito do IESB Prevê. Tudo bem, Dr. Edson? Graças a Deus, tudo em paz. Obrigado pelo convite. Dr. Cardia, tudo bem? Prazer tê-lo novamente aqui. Prazer é todo nosso. É sempre uma honra estar aqui no seu programa, recebendo ilustres convidados para falar sobre direito. Obrigado, Cardia. O Dr. Edson, a área tributária está sempre aí na mídia, né? Certo? Sim. Porque o Brasil é tido como um dos países, né, que mais tributa pesadamente os seus contribuintes, né? Certo? E fala-se muito em reforma tributária, em reforma fiscal. A quantas anda essa questão da reforma tributária, Dr. Edson? Olha, a reforma tributária é uma necessidade no nosso país hoje, porém nós não temos nada concreto ainda. Existem projetos em andamento, porém nada concreto que possa nos dar uma luz tanto para os profissionais do direito como para os empresários, para pautar a sua atividade. Infelizmente nós não temos nada ainda. Nada concreto. Nada concreto. Muitos criticam o nosso sistema mesmo, por ser muito complexo. Vários tributos. Vários, né? tributos, divisão de cadeias, né? Embora haja essa crítica, mas o nosso sistema ele é um dos mais avançados do mundo, né? Essa complexidade se dá justamente em função disso. Mas eu acho que como a sociedade ela sempre está evoluindo, o sistema de tributação tem que evoluir com certeza juntamente com isso. E o direito, as normas, elas não são estáticas, né? Elas sempre evoluem, justamente com isso nós temos que evoluir também. Mas essa questão de ser a mais avançada, Dr. Edson, não é ao mesmo tempo também a mais injusta, porque acaba tributando pesadamente, né, aquelas pessoas que possuem uma menor faixa de renda, principalmente através dos chamados tributos indiretos, que é o ICM, o IPI? Sim, essa injustiça fiscal de tributação indireta, principalmente do contribuinte de fato, né, que a gente caracteriza o contribuinte de fato, que é o consumidor, na verdade. Ela existe justamente porque é praticamente impossível a gente alcançar um equilíbrio, a tributação igualitária para essas pessoas que a norma não alcança. Infelizmente, a norma de tributação ela é feita entre aquele sujeito ativo, que é a autoridade fiscal, e o sujeito passivo, que é o contribuinte. No caso dos tributos indiretos, o sujeito passivo, nós temos, o nosso contribuinte de direito, que não é o consumidor final. Então, para buscar uma justiça fiscal, levando em consideração pessoa que não está vinculada àquela relação, é muito difícil, justamente em função disso, até que nós temos vários princípios tributários que norteiam tanto o poder legislativo, que vai criar a lei que vai instituir o tributo, quanto a autoridade fiscal que vai lá cobrar aquele tributo. A gente percebe que esses princípios, como da igualdade, da seletividade, princípio esses princípios que vão buscar a justiça, o princípio da equidade, que eu estava aqui tentando lembrar, esses princípios que buscam essa justiça, é mais fácil nos tributos diretos. Sim. Né? Porque é muito mais fácil. Por exemplo, esse da equidade que você citou, e por último, é o que a gente fica, será que está, né, compatível o que eu estou pagando com relação a outras pessoas de maior poder de renda, né, Cardia? Acho que o problema é justamente esse, né? A questão do imposto, não há nenhuma sociedade, nenhum estado que viva sem. Então, o nome é imposto, né? Não é facultativo. Né? Exato. A questão, acho que é a distribuição, a aplicação do que é arrecadado no retorno para a sociedade, que não se vê na saúde, na segurança, na educação, não se vê todo o retorno. Sim. Então eu acredito que a reclamação da sociedade é mais nesse sentido, né? Agora, essa complexidade, realmente, né, nós temos um sistema muito complexo aí, sistema tributário, né? O aprimoramento nunca cessa, né? Sim. Mas talvez até em virtude dessa complexidade, porque tudo quanto é mais simples, fica mais fácil fiscalizar também, né? Sim.
E eu perguntaria para o doutor Edson se não seria esta complexidade, por exemplo, que favorece os desvios que têm sido noticiados e contra o qual a sociedade se rebela tanto. O senhor tocou no assunto que eu acho que é a pedra de toque aqui, nessa questão de reforma. Na verdade, não é que se arrecada muito, na verdade, é que se retorna pouco para o contribuinte, né? E a questão dos desvios é mais na questão da fiscalização mesmo dos órgãos, né? Eu acho que um sistema de pesos e balanças, ele é necessário para esse tipo, para a administração pública. Onde tem o poder na mão de uma pessoa só é muito perigoso. Então a gente tem que ter algum mecanismo de controle daquele sistema, né? Trazendo para a nossa seara do direito aqui, o CNJ, né, é um exemplo desse pesos e medidas, onde é um órgão onde fiscaliza aquelas autoridades, né? A gente saindo um pouco mais da tributação, trazendo para o judiciário. Eu acho que... Mas existe um conselho nessa área... Tem uma COAF, é a área financeira, né? Mas deve ter um conselho também, o Tribunal de Contas, né? Vamos dizer assim, o Tribunal de Contas seria o órgão... O Tribunal de Contas que... Os estados, né? Isso, quem acompanha vê que... saiu uma notícia agora que a reprovação de contas de municípios foi altíssima. Né? Então, eu acho que são sinais de que está melhorando, né, a parte, essa corrupção está cada vez mais sendo combatida. Eu acho que até pela própria mentalidade hoje do cidadão, né, que vem combatendo isso, é uma coisa mais arraigada na nossa população, mas que eu sinto que as gerações que vão vindo, elas estão cada vez mais repudiando esse tipo de atitude. E justamente, eu acho que uma reforma tributária, vai trazer muitos reflexos e também atrasos para tudo, né? Hoje, toda a jurisprudência, toda a criação científica sobre o direito, ela decorre da norma. Então, a ciência, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas são ciências, é uma linguagem científica sobre a norma, né, que é do nosso direito posto. Se a gente modificar essa norma, tudo isso vai se perder, praticamente, né? Então, a gente vai retroagir muito aí no todo o entendimento jurisdicional, doutrinário. De fato, que eu acho que apenas a gente buscando uma justiça na arrecadação, realmente a aplicação do recurso, eu acho que isso realmente que é o necessário no nosso país. Inclusive, não sei se vocês viram que tem acho que um projeto em tramitação, né, justamente para fazer como nos países desenvolvidos, ou nos Estados Unidos, onde à medida que você recebe a sua nota fiscal, já vem discriminado o valor do imposto que você pagou com relação àquela mercadoria, porque hoje nos nossos cupons fiscais não tem isso, né? Tem isso, certo? Para o contribuinte ter a consciência de quanto é que ele está pagando ao adquirir aquele produto, né? Sim. Isso vai criando, se isso for aprovado, isso que vai criando uma conscientização maior, com certeza, até no sentido de cobrar o retorno, né, doutor Edson? Com certeza. Hoje a gente recebe um cupom fiscal com o número, com o valor da aquisição ali, e a gente realmente não sabe o que nós recolhemos ali, o que está embutido naquele valor. Tem alíquotas altíssimas, né? Alíquotas altíssimas. Eu imagino também que um pouco de educação tributária, educação financeira, até educação previdenciária ajudaria. Porque, veja, o exemplo da nota fiscal paulista que nós temos aí. No início, até escrevi no jornal sobre aquela dificuldade de se acompanhar o andamento da nota fiscal paulista, que depois se aprimorou, hoje está muito claro, basta acessar o site. A devolução do imposto para o contribuinte tem sido feita, então está funcionando a contento. Mas a gente ainda encontra, às vezes, manifestações de pessoas que se negam a fornecer o CPF temendo que o governo vá fiscalizar o quanto ela está gastando. E, na verdade, não é isso, né? É porque você tem que declarar agora, né, o valor da nota fiscal, do ressarcimento, vamos dizer exatamente, assim, né? Então, eu acredito que está faltando um pouquinho também de educação tributária e financeira para a população, nas escolas, nos cursos de nível médio, por exemplo, especialmente, né? Para que a sociedade possa acompanhar realmente e crescer
né, a mentalidade nesse aspecto tributário. Agora, ainda fala-se, né, conversando aqui com o Dr. Edson um pouco antes do programa, ainda fala-se muito no imposto único, lá do tempo da década de 80, do Marco Sintra, que defendia o imposto único. Ainda pensa-se nisso, Dr. Edson? Olha, no imposto único existem autores, correntes que defendem sim a criação desse imposto único para simplificar nosso sistema. Só que eu acredito que o problema maior da criação do imposto único estaria mais em função da guerra fiscal, né? Hoje a guerra fiscal está na mídia, toma grande parte do tempo dos tribunais na discussão da guerra fiscal, que é justamente em função do ICMS. Né? O ICMS é um tributo estadual, nós temos 27 estados no país, então nós temos 27 sistemas, 27 legislações sobre o ICMS, que é embora seja um tributo, mas nós temos 27 normas diferentes sobre o ICMS. O ICMS ele incide sobre uma operação que ela não se limita apenas ao território do estado. Ele transpassa esse território, né, buscando outros territórios, até mais de um. Então, esse é o problema. Aí existem conflitos de normas que têm que ser solucionados, né? Em verdade, o ICMS não deveria ser um tributo estadual, mas sim federal. Eu acredito nisso, uma reforma, sim, no ICMS, para que a gente tenha uma justiça maior nessa tributação. Uma vez sendo da federação, da União Federal, o ICMS, a gente não haveria esse problema de incentivos abusivos de um estado ou de outro, né? Atualmente, o Tribunal Superior ele já decidiu que os incentivos fiscais concedidos pelo Estado unilateralmente, eles são ineficazes, né? O que traz grandes prejuízos às empresas que utilizam desses incentivos fiscais durante anos e uma hora é autuado em valores exorbitantes e, infelizmente, pode até vir à falência uma empresa dessa. A história acaba se repetindo, porque eu me recordo, lá no período militar, na década de 70, criticava-se tanto o governo militar pelas isenções que eram dadas, né, para determinadas empresas se instalarem no país, né? As mesmas pessoas que criticavam essas isenções hoje estão praticando elas através do ICMS, né, justamente para buscar aí mais empregos, mais empresas para os seus estados. Mas enfim, a história acaba se repetindo. O fato é o seguinte: essa concentração maior da arrecadação na União, sim, não gera justamente aquilo que o Dr. Edson Cardia colocou, no sentido que fica mais difícil ainda a fiscalização? Será que uma descentralização, certo, da arrecadação dos municípios, o fortalecimento da arrecadação dos municípios, não facilitaria a fiscalização por parte da população? Aí a atuação, no caso, o ICMS, a população... Porque hoje, doutor Edson, a gente não sabe direito quanto vai e quanto volta, a verdade é essa, né? Muitas vezes a gente já sabe quanto vai, mas quanto volta, nós não sabemos. Quanto volta, realmente não tem como saber, porque os impostos são tributos não vinculados. A não vinculação é tanto da atuação estatal no fato gerador do tributo, na ocorrência em que a lei olha para ser tributada, quanto da sua arrecadação, o valor arrecadado. Nós não temos uma destinação constitucionalmente prevista, lógico, algumas pequenas exceções, mas a Constituição não traz vinculação da arrecadação. Por esse motivo é que nós não temos como saber o quanto volta. Sim. Tá? Olhando no aspecto do sistema tributário nacional. Realmente... E não é só questão também de quanto volta, é aquilo que o Dr. Cardia falou, que se volta com qualidade, né? Se volta, aí sim, aí voltar, realmente... às vezes até volta, mas sem qualidade, né, Dr. Cardia? Aliás, muitas vezes não retorna, e quando retorna sem qualidade. Essa é a grita da população brasileira. E a gente é obrigado a procurar um plano de saúde particular, escola particular para os filhos, né? Justamente nas áreas mais importantes. Né? O caso da CPMF, né, que acabou e agora quer se ressuscitar com outro nome,
E eu tenho olhado ultimamente muitos argumentos lógicos favoráveis ao retorno da CPMF. O que o senhor... Olha, se a gente volta no começo do nosso programa, se realmente o recurso arrecadado pela CPMF fosse direcionado para a saúde, se realmente tivesse aquela destinação prevista na Constituição, através da emenda, eu acho que eu defenderia com os dentes essa CPMF. Algo mais pontual, né? E justamente, algo mais pontual. Aí a gente cai naquela questão, olha, mas não está indo para a saúde, é inconstitucional. O tributo, a gente não pode confundir o instituto, né, do tributo. O tributo, ele é constitucional, ele é devido. O que ocorre é um desvio da administração pública, né? O Poder Legislativo faz a sua parte, a Receita faz a sua parte, arrecadando, até a nossa Receita Federal, ela é a termos do nosso mundo, ela é uma das melhores do mundo, né? Ela é muito elogiada, ela é muito eficaz, ela possui mecanismos muito eficazes para arrecadação. E o problema todo é a hora que esse dinheiro cai na mão do administrador, né? A hora que cai na mão do administrador é que ocorrem esses desvios que a gente vê noticiando. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é fácil falar quando a gente está do lado de cá, né? Sim, Quando a gente está do lado de lá na administração pública, né? Não, mas... Certo? É complicado porque muitas vezes aquilo que o doutor S estava aqui comentando, né? A administração pública é muito engessada. Então muitas vezes você tem um administrador público honesto, confiável, que quer dar a destinação adequada para aquele bolo de arrecadação, né, mas ele está muito engessado, ele não pode. É o caso do que o Dr. Cardia estava comentando antes do programa sobre as receitas da União, a DRU, exato, que é a divisão de receitas da União, isso, né? Ele está querendo aí manter os 20% para dar a destinação que quiser, não é isso? Então, do lado de cá é fácil a gente falar, epa, mas que destinação é essa? Mas quando a gente está do lado de lá também, né, do lado da administração pública, é complicado, porque muitas vezes você tem ali necessidades prementes que você quer fazer, quer atender, e você, se tiver muito engessado, não consegue, né, doutor Edson? Não, justamente, a gente fala dos problemas de desvio, mas, logicamente, fazendo uma ressalva aqui, essa é a minoria, né? Nós temos administradores aí que são exemplos, que são verdadeiros heróis por lidar com uma máquina tão engessada, né, com uma complexidade tão grande, onde envolve centenas de pessoas, né? E justamente, e essa injeção, a forma como que está engessada a máquina administrativa, ela ocorre justamente em função desses desvios, né? Então, que nem lei de responsabilidade fiscal, lei de licitação, tudo isso foi criado para evitar esses desvios. Acho que o problema não é tanto a máquina administrativa, porque poderíamos até dizer que ela é engessada por necessidade e por norma, porque o administrador público não pode fazer o que ele quer, ele pode só fazer o que é permitido, né? Com base na lei. E a lei aqui, que norteia as atividades, eu imagino que o problema seja mais político, de ingerência política, é onde a gente pega os desvios, né? Então, eu não creio que nós tenhamos uma administração administrativa e financeira tão precária ou tão falível nesse sentido, mas nós temos uma atividade política condenável, né, nesses aspectos. Estamos aí agora vendo a questão do Ministério dos Esportes, a questão que surgiu em São Paulo na Assembleia Legislativa, né, da mecanização, né, daquelas emendas, né, que acabou não ficando muito bem esclarecida, porque a própria Assembleia acabou arquivando e impedindo a apuração daquilo e jogou nas costas do Ministério Público o encargo de apurar. Então, eu acho que o problema crucial é realmente mais político, até por conta também, se a gente pegar o imposto de renda, né, a Receita Federal muito eficiente, mas as alíquotas, né, ainda nós temos uma situação que as grandes fortunas não são muito bem tributadas, enquanto o assalariado carrega praticamente esses impostos nas costas, né? Eu acho que a modificação teria que ser nesses pontos, mas infelizmente grande parte da classe política, há políticos bons também, não podemos generalizar,
não soma com a sociedade para melhorar a situação. Deixa eu aproveitar, já que você tocou no assunto da alíquota do imposto de renda, eu vou perguntar aqui para o Dr. Edson o que ele achou do IPTU progressivo aqui em Bauru, né? Da aprovação do IPTU progressivo, que está na Constituição, sim, certo? Sim. E acabou aqui em Bauru, no caso, sendo aprovado e sendo colocado em prática numa cidade que tem metade dos seus lotes urbanos ocupados e outra metade desocupados. O que o senhor achou desse IPTU progressivo, Dr. Edson? Como você disse, da parte técnica ele está perfeito. A Constituição prevê essa progressividade que está baseada numa extrafiscalidade com fim social, né? Para que aquela propriedade atinja o seu fim social. A gente trazendo essa visão para a prática, realmente é difícil de conceber realmente uma justiça social, né? Nós temos muitos terrenos que não são edificados, que em função do tempo, se continuar não sendo edificado, a alíquota vai crescendo. Eu tenho receio, eu não gosto dessa forma de tributação, embora ela tenha esse cunho social, porque vai retirar desses investidores que querem apenas especular o mercado, comprando terrenos em locais que são para o desenvolvimento. Ele vai segurar aquele terreno, aumentar o valor, segurar ele para fazer uma especulação imobiliária, né? Realmente existem essas pessoas, só que o problema é o seguinte: a maioria paga pela minoria. Então a maioria tem o seu terreninho lá, está aguardando um momento para fazer uma construção, construir sua casa, construir seu empreendimento ali, e em função dos poucos que compram apenas para especular, todo mundo vai sofrer, né, essa alíquota progressiva. A minha visão é justamente essa. Agora, no caso do imposto de renda, o Dr. Cardia falou de tributar os mais ricos, ironicamente, né? A alíquota subiu para 27,5% no governo do Fernando Collor de Mello, né? Certo, que todo mundo escorraçou, certo? Mas foi o único que teve peito, vamos dizer assim, para impor uma alíquota maior. E a intenção daquele governo era criar uma tabela mais flexível ainda, com alíquotas ainda maiores, para justamente tributar a renda dos mais ricos, né? Certo? E parou nos 27,5%, né, doutor Edson? Parou. E tá de bom tamanho, na sua opinião, ou poderia ter alíquotas ainda maiores, no caso brasileiro? Não, na minha opinião, acho que tá bom. Mais que isso, a gente começaria a entrar num confisco que é proibido por nossa Constituição. 27,5% a gente vê, são quase 30% do que você traz, acaba positivo na sua conta, né? O imposto de renda ele é apurado durante um período que na nossa legislação corresponde ao ano civil, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, aí existe uma apuração entre entradas e saídas, e sobre o resultado positivo, a alíquota, dependendo da faixa, de até 27,5%. Eu acho que é uma alíquota até muito alta, em função da pouca dedutividade que nós temos, né? Redução e dedução são poucas, então, infelizmente, o imposto de renda ele incide não só sobre esse resultado positivo, mas também sobre proventos que são destinados à subsistência, né? A gente não tem dedução de alimentação, nós não temos dedução de outros aluguéis. Inclusive, o governo tinha ventilado, a Receita Federal ventilou essa possibilidade, né, da dedução dos aluguéis, e aí acabou não se materializando, que é uma coisa que eu acho absurdo, que eu sempre defendi nos bancos das faculdades, né, doutor Cardia, porque eu acho que é uma bitributação. O inquilino é obrigado a informar o quanto pagou para o locador, para que o locador seja tributado, só que o inquilino não pode deduzir esse valor, então ele é tributado também sobre a sua renda, né? Então, tributado duas vezes. A Receita acenou com essa possibilidade, mas depois eu não ouvi falar mais nada. O doutor Edson também disse que não ouviu falar mais nada. Esses mecanismos são mesmo injustos, porque, inclusive, algumas parcelas, alguns montantes são tributados e eles nem poderiam sequer ser considerados como renda. E acabam sendo tributados, né, penalizando. Então, essa revisão deveria ser feita. Essa questão dos 27,5% foi muito criticada à época, mas os que vieram depois também não mudaram. Os que criticavam não mudaram. Né?
A questão da CPMF, hoje se critica muito, mas hoje os que criaram a CPMF acabam criticando o próprio imposto, mas não mexeram também, né? Sim. E os que criticaram no passado e hoje estão administrando, né, aplaudem a CPMF. Então há realmente uma ambiguidade nesse tratamento, né? Precisava ser mudado realmente. E lembra do empréstimo compulsório da gasolina, do Sarney, né? no período do presidente José Sarney? E que dificuldade depois para reaver, né, de volta. Muita gente não viu mais a cor desse dinheiro, né? Certo? Do combustível e da compra de veículos também, né? Da compra de veículos, exato. Mas, doutor Edson, e nessa questão ainda do imposto de renda, tá? Tudo bem, o senhor falou que os 27,5 está de bom tamanho, mas e a tabela? O senhor não acha que a tabela, na hora de mexer nos níveis de renda da tabela, quanto que a alíquota de 27,5 vai atingir, quanto que a de 15 vai atingir, que a tabela não fica muito tempo defasada? Ela fica a questão da tabela é uma análise que envolve diversos fatores, né? E não só o Brasil é um país de dimensões continentais e nós temos diferentes realidades em cada região, né? E só nisso a gente já daria para perceber que para cada região teria que ser também uma alíquota diferente. Só que o sistema não permite. Então, para a gente chegar num número é muito difícil. Essa tabela, para a gente atingir uma justiça através dessa tabela, é algo assim, é muito difícil. Eu não saberia nem que fatores a gente vai utilizar para chegar a um resultado justo. E as empresas, Dr. Edson Mortari, as empresas estão aí, vamos dizer assim, tentando de tudo quanto é jeito uma forma de pagar menos impostos, né? Até para poder gerar mais empregos, para poder movimentar a economia. Eu acho que chega a ser até um contrassenso o governo federal pedir para que as pessoas consumam mais, né? Certo? E com essa carga tributária elevadíssima em cima dos produtos. Mas enfim, questão de economia, vai. Mas e as empresas, né? Como que as empresas estão se virando para poder suportar essa carga tributária, principalmente com relação à folha de pagamento? Nossa, olha, é o que a gente sempre fala, o empresário no Brasil deveria ser visto como um herói, porque é a atividade privada que leva esse país. São as empresas que realmente contribuem para que a economia, para que o governo faça tudo o que ele faz. E, em contrapartida, a gente não vê incentivo quase que nenhum do governo para com as empresas, né? As formas que hoje, na prática, a gente encontra para que a empresa consiga continuar operando, né, é realmente utilizar de todas as minúcias da legislação para ter o seu maior aproveitamento, né? Hoje nós temos diferentes tipos de enquadramento tributário, nós temos a legislação, dando como exemplo na prática, PIS/COFINS. PIS/COFINS são contribuições, né, que tem a legislação ela é muito esparsa, ela não é concentrada como do imposto de renda, que tem um regulamento, por exemplo. Então, a cada dia vem normativas novas trazendo algumas vezes incentivos, outras vezes não, né? Mas, principalmente na área de PIS/COFINS, existe uma forma de você aproveitar créditos, desonerar a sua operação através da análise dessa legislação esparsa, né? Quanto à folha de salários, hoje é muito interessante o judiciário já vem desonerando a folha de salário de algumas verbas que não são contraprestativas, não são sinalagmáticas, quer dizer, elas não são pagas em função do trabalho, mas sim com uma natureza indenizatória, né? Que é o caso do aviso prévio indenizado, o auxílio doença, o auxílio acidente, que são os 15 dias de afastamento, os primeiros 15 dias onde a empresa tem que pagar o funcionário. Quando ele tem um acidente, uma doença, ele pede afastamento através de um laudo médico, né? Sobre aqueles dias de afastamento não incide contribuição previdenciária.
né? Aviso prévio que inclusive agora aumentou, né? Vamos dizer assim, proporcional até 90 dias. Até 90, conforme já estava preceituado. Cada ano são 3 dias a mais. Então, para a folha de salários, essa é uma notícia muito boa para os empresários, quem tem muita mão de obra. Algumas verbas que o judiciário já entendeu como não contraprestativas e sim indenizatórias, está havendo a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salário. Tá ótimo, então eu gostaria de agradecer aqui ao Dr. Edson Mortari. Dr. Edson Mortari é professor nosso também no IESB, né? Dr. Cardia na área de tributação, certo? Também leciona lá no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários em São Paulo, né? Uma pós-graduação. Na pós-graduação. E é um prazer tê-lo aqui, viu, doutor Edson? Eu que agradeço a oportunidade. O doutor Edson também mantém escritório aqui em Bauru, na área de tributário, né? Isso. Certo? E é um prazer tê-lo aqui para falar com os nossos telespectadores sobre... Eu que agradeço, professor, a oportunidade. Essa área de tributação. Fiquei muito honrado com o convite. Muito obrigado, doutor Edson. Agradeço ao doutor Edson Cardia, coordenador do nosso curso de Direito lá no IESB, que me acompanhou mais uma vez nessa entrevista. E a você, telespectador, eu peço que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê é o canal da educação.